Ok, pessoal, eu vou fazer mais um vídeo aqui para deixar a correção da prova registrada, porque parece que algumas pessoas se deram bem com esse método, então, para ajudar de alguma forma, tá? Então, eu vou fazer uma correção rápida. A primeira questão pede para calcular uma integral de linha. A integral de linha de integral sobre C de 3x2 y2 dx mais 2x3 y dy. E o caminho liga 0, 0 a 0, 1 a 1, 1. Então são segmentos retos que ligam esses três pontos. Pois muito bem. Se eu estou aqui no plano, então eu vou começar aqui em 0, 0. Depois eu vou partir para 0, 1. E depois eu vou até 1, 1. Tá certo? Então veja bem, na primeira parte, eu tenho duas partes aí bem determinadas. A primeira, eu tenho uma variação de y está variando entre 0 e 1, e o x está constante, igual a 0. Certo? Então, se o x está constante igual a 0, isso significa que dx é 0. Tá bom? Eu posso dizer que y é igual a t, que t varia entre 0 e 1, mas eu vou deixar o y do jeito que está aí mesmo. Eu vou considerar o y como o parâmetro nesse caso. Então, a minha primeira parte tem 3x2y2 dx. Ora, o dx é 0 e o x2 também é 0, então essa primeira parte não influencia em nada. E a segunda parte tem 2x3y, mas o x, de novo, é 0 para pontos que estão nessa curva. Então, a primeira parte, esse primeiro segmento aqui, não contribui em nada para a minha integral. Na segunda parte, eu tenho x variando entre 0 e 1, e tenho y constante, igual a 1. Então, do mesmo jeito, dy é 0, e o dx é dx mesmo. Então eu vou ficar com a integral de 3x2 y2, mais o y é 1, dx. E a segunda parte, que tem dy é 0, não contribui em nada. E vou fazer integral com x variando de 0 até 1. Logo, isso aqui é integral de 3x2, que é 3x3 sobre 3, avaliado de 0 até 1. O 3 cancela com o 3, fica só x3. Então, x3 aplicado em 1 dá 1, menos 0 é 1 mesmo. Então, essa foi a primeira questão. Ok? A segunda questão, várias integrais de linha, integrais fechadas sobre um caminho fechado qualquer, tá? E aí você tem funções m dx mais n dy. E aí pergunta-se quais dessas são zero. Como não está dito nada sobre o caminho, isso deve ser válido para qualquer caminho. Então, há uma possibilidade que anula qualquer integral de linha em caminho fechado. Qual é? É quando os campos são gradientes.
como é que eu sei que um campo é gradiente? Eu preciso testar se dm dy é igual a dm dx. Quando é que isso acontece? Isso só acontece na alternativa D, porque eu tenho derivada de 1 com relação a y igual a derivada de 1 com relação a x, ambas são iguais a zero. Então, a integral é zero somente para o item D. Combinado? Muito bem, a terceira questão pedia para você calcular a integral de linha. A integral de linha era integral sobre o caminho fechado C de x e y menos y2 dx mais xy2 dy. Então, eu tenho essa integral de linha, vou chamar isso aqui de m e isso aqui de n. Então, o teorema de Green diz que uma integral dessa é igual a integral dupla sobre a região envolvida por C de dn dx menos dm dy. Tá. Então, o que eu preciso fazer é a integral dupla dessas duas derivadas parciais aí. Só isso. Então, eu vou fazer a integral dupla sobre a região. Daqui a pouco eu digo qual é a região. dn dx, então, eu vou ter y2 menos derivada de m com relação a y vai ficar x menos 2y, isso tudo dA. Muito bem. Então, qual é a região? A região é a região envolvida pelo caminho dado e o caminho segue as retas determinadas aí. Então, eu tenho y igual a 0, que é o eixo x, x igual a 1 e y igual a x. Então, a região é a região envolvida aqui por esse caminhozinho. Então, eu vou ter variação de y desde 0 até encontrar a reta y igual a x. Então, eu vou ter y variando de 0 até x. E vou ter x variando de 0 até 1, que é onde eu tenho x igual a 1. Então, a integral dupla que eu estou calculando lá vai ficar integral de 0 a 1 da integral de 0 a x. De tudo aquilo lá, de y2 menos x mais 2y dy dx. Feito isso, vamos integrar. Com relação a y primeiro, então eu vou ficar com a integral de 0 a 1 de y3 sobre 3 menos xy mais y2. Isso de 0 a x. Substituindo y por x, eu vou ter integral de 0 a 1 de x3 sobre 3 menos x2 mais x2 dx. Cancelo, fica com a integral de 0 a 1 de x3 sobre 3 dx. Ora, isso é x4 sobre 12 de 0 a 1, o que vai me dar 1 sobre 12. Ok?
Na quarta questão, pede-se para utilizar o teorema do divergente para determinar o fluxo do campo. O campo é F dado por xi menos yj mais zk. Isso já foi feito até em sala de aula. Sobre a superfície do cilindro, cuja lateral é x2 mais y2 igual a 1. Então, é o cilindro que tem raio 1. E a altura, né, ele é cortado em z igual a 0 e z igual a 2. Então, ele tem a altura 2. Altura 2 e raio 1. Então, o que diz o teorema divergente? O teorema divergente diz que o fluxo, que é a integral sobre a superfície de F interno N, isso vai ser a integral tripla sobre a região interior à superfície de divergente de F dV. Ora, mas o divergente, aqui nesse caso de F, o divergente é a soma das derivadas parciais. Então, é derivada de x com relação a x, que é 1, menos a derivada de y com relação a y, que é 1, mais a derivada de z com relação a z, que é 1 também. Então, isso aqui, na verdade, é a integral tripla sobre a região de dV. Ou seja, isso é o volume. E o volume do cilindro aí é π R2H. Ou seja, isso é 2π. Tá legal? A última questão pede para aplicar o teorema de Stokes para calcular a integral de linha FDR em que F é dado lá de um jeitão sobre a fronteira de um quadrado de lado 2 que está na altura z igual a 5. Então, a superfície em questão aqui é um quadrado de lado 2 e na altura z igual a 5. Então, a sua superfície é uma cópia do plano XY e você tem uma cópia do plano XY com x variando de 0 até 2 e y variando de 0 até 2. Então, você tem x variando de 0 até 2 e y variando de 0 até 2. E o z é constante igual a 5. Do que é que você precisa para o teorema de Stokes? Você precisa da integral de superfície do rotacional de F interno N ds. Ou seja, você precisa calcular o rotacional, encontrar esse N para poder calcular a integral de superfície. Muito bem. O rotacional vai ser aquele determinante lá. Eu tenho I, J, K, tenho as derivadas parciais, ddy, ddz. Não tem isso aqui. E tem as funções f1, f2 e f3. Então vai dar um monte de derivada aí,
de F2 com relação a x, a y, a z e tal, F3, F1, né? Você faz o determinante. Isso o produto interno com a normal exterior. Só que o vetor normal aqui, para essa superfície, todos os vetores normais, em qualquer ponto, são iguais. São todos paralelos, aqui apontando para cima. Tudo 0, 0, 1. M é o vetor 0, 0, 1. Então, quando você faz o produto interno disso, a única coisa que vai importar aí é a última coordenada desse rotacional. A última coordenada desse rotacional é 3x mais z. Então, rotacional de F interno M vai ficar 3x mais z. Ora, mas nesse quadrado z é igual a 5. Então, 3x mais 5. Essa é a integral que você tem que fazer. Integral sobre o quadrado, então de 0 a 2, 0 a 2, de 3x mais 5, dx dy. Então, isso dá a integral de 0 a 2, de 3x2 sobre 2 mais 5x, de 0 a 2, dy. Então, eu vou ficar com a integral de 0 a 2 de 3 vezes 4, 12, 12 dividido por 2, 6, mais 10, dy. Então, 16 dy, a integral de dy é y, então vou ficar com 16y de 0 a 2, que me dá 32.